Coronel Wilson, mais uma vez, seja bem-vindo. Sempre uma honra tê-lo aqui na casa. O senhor tem 20 minutos, fica à vontade. Obrigado, Giovanni. Boa tarde a todos. Vereador Madureira e Marcelo Guido, aí, nossos representantes que labutam no esporte e representam a comunidade aqui na casa. Comentar os demais vereadores. Uma satisfação muito grande falar do triatlon, falar de uma instituição que é utilidade pública em Londrina já desde 2002. Eu vou pedir para o pessoal vocês chamam de multimídia, né, colocar as fotos, que eu vou me orientar pelas fotos para fazer um breve relato aí da Associação Triatlética Londrinenses. Surgiu em 2002 com um evento promovido para crianças, para a inclusão das crianças no meio esportivo, né? Crianças que não sabiam nadar, que eram ensinadas na antiga Escola de Natação Forma d'Água, e daí foram introduzidas ao multiesporte triatlon, né? O triatlon é uma modalidade de endurance, que eu sempre disse, quem sabe nadar pratica triatlon. E daí foi assim que surgiu a Trio lá em 2002, com esse objetivo, né? Iniciação esportiva infantil. Lembrando aqui, destacando que me acompanham aqui o triatleta Francisco Lisviana Neto e o outro triatleta associado nosso também, Marcos Antônio da Silva. Próximo. Um grande passo para a associação como instituição foi se filiar à Confederação Brasileira de Triatlon e à Federação Paranaense de Triatlon. Sem isso, você não é uma instituição que pode falar pela modalidade esportiva oficial. Tanto é que nós somos, até agora, ainda a única associação do interior do estado, né, filiada aí à Federação Paranaense e à CBTRI. Ou seja, as demais são todas da capital. Então, graças a esse trabalho que recomeçou em 2023, nós nos propusemos aí entrar na seara da política pública do esporte, e para isso nós tivemos que nos preparar, né, nos habilitar. Então, essa é uma reunião da nossa aceitação lá na Federação Paranaense de Triatlon, viu, Madureira? E quando nós pedimos a filiação lá, ela foi aceita prontamente por causa de uma coisa que a tua filha sabe muito bem, filho de alguns aqui, graças ao evento na época de 2007, promovido aqui em Londrina, então pelo Corpo de Bombeiros. Eles entenderam que aquilo era um grande projeto e por isso já nos habilitava lá, e eles dispensaram a ler todas as demais documentações lá que precisa para federar. Próximo. Aqui uma das atividades sociais que fizemos final do ano passado e nesse ano, lá para as crianças do CEPAS de Londrina, lá na Zona Norte. Talvez agora até dia 12, né? Dia 11, um líder local lá, chamado Tiquinho, nos convidou a Associação de Triatlo lá para promover alguma coisa nesse sentido para as crianças. A nossa paixão é falar de triatlo e promover lá, mas não dá para fazer porque não tem piscina e são muito pequenos. Nós iremos lá, talvez aí com oficinas de atletismo, e fazer uma coisa bastante lúdica lá para eles agora dia 11. Eu tenho que sair daqui e confirmar a data com ele na sequência. Então, essa foto foi uma das atividades sociais que a gente está fazendo aí com os projetos dos atletas. Próximo. Essa é uma foto de uma oficina de lançamento, né? Lançamento de peso. Houveram outras oficinas. Próximo. Aí está o Marcos aí ensinando as criancinhas. É uma coisa que a gente, muitas vezes, adultos não passam por a iniciação esportiva na atividade esportiva mãe, né, que é o atletismo. Estando preparado no atletismo, você vai desenvolver qualquer modalidade esportiva, né, porque é o correr, o saltar, o arremessar, o lançar. Então, se você for um bom atleta, como criança, iniciada nesse processo de educação e de ludização, você vai se transformar num grande atleta, um grande cidadão aí, em qualquer modalidade esportiva que você escolher. Próximo. E fizemos uma corridinha de barreiras, né? Eles são muito competitivos, no final já queriam fazer um campeonato lá, porque um quer ganhar do outro, mas era só lúdico, né? Da corrida com barreirinhas, claro, tudo no tamanho proporcional aí para as crianças. Uma das atividades que eles mais gostaram, né? Porque é diferente, né? E aí você também entende o momento hoje, né? As crianças que estão muito ligadas
a mediatização, a rede social, e tem dificuldade de pular uma barreirinha de 40, 50 centímetros. Aí a gente destaca a importância da educação física escolar, né? Que a criança poder correndo, se deslocar, pular uma barreirinha, por menor que seja a coordenação motora dela, vai salvar a vida dela de quedas, de acidente, né? Antes da velhice, né? Porque hoje em dia falta-se isso aí nas escolas. Próximo. Além dessas iniciações esportivas infantis, a Associação de Triatlo de Londrina, a Associação Triatlética, ela é cobrada para as modalidades esportivas, né? Da natação, do ciclismo e da corrida. E isso hoje está muito em moda, né? Eu comecei a praticar corrida, quando na época tinha 5 mulheres numa corrida de 50 pessoas. Hoje você vai para qualquer corrida de rua, todos os finais de semana, predomina o número de mulheres ser a maioria, 60%, e a sociedade é carente. Principalmente essa atividade aí foi desenvolvida dentro do Autódromo de Londrina, né? Um local público que acaba sendo até hipodimensionado, né, Marcela? Porque não tem corridas todo final de semana, né? Então está uma estrutura lá que garante a segurança para os atletas treinarem lá, quando não tem um evento esportivo, praticarem lá o ciclismo, uma atividade esportiva segura, principalmente para as mulheres. E nesse evento aí, o pessoal que pedala na atividade do triatlon, tinha gente que nunca tinha entrado no autódromo, muito menos ter a oportunidade de pedalar lá. A Trio proporcionou isso. E o legal dessa atividade, o mais legal para mim não foi a atividade em si esportiva que a gente ama fazer, mas na noite anterior havia acontecido lá um arrancadão, batidão, uma coisa assim. O que tinha de lixo deixado lá, sujeira, e no final cada uma dessas pessoas que aparecem na foto aí fez uma grande coleta lá, porque acharam absurdo um espaço daquele Londrina tá daquele jeito. Mas não é que estava sujo corriqueiramente, as pessoas que o frequentaram na noite anterior jogavam até caco de vidro, né? Quebraram garrafas lá, latinha e sujeira. Então, para mim, não foi a proporção da atividades esportivas que eles queriam e gostavam para aquele local que não conheciam, mas sim uma referência à cultura de quem pratica o multiesporte, por usar a natureza, usar a natação, essa preocupação com a limpeza do local, o meio ambiente. Próximo. Também, né, a gente em Londrina tem um dos lugares maravilhosos para praticar natação, que é dentro de um condomínio que é na área de Sertanópolis. A gente gostaria de praticar a natação numa água aberta, como é o Lago Igapó. Esse ano eu participei, eu, Marcos, o Viana, temos participado do circuito brasileiro, indo para locais tão bonitos como Londrina, Brasil afora, mas que tem lagos que dão balneabilidade, ou seja, toda a água aberta tem a poluição lá, mas dentro do limite imposto pelo CONAMA, são muito poucos. E Londrina, infelizmente, o nosso Lago Igapó, ele não atende essa balneabilidade. Chegamos a coletar a água para poder trazer para cá um evento nacional, porque quando você traz um evento nacional e infantil junto, você traz muita gente, né? Principalmente o infantil. Quando você promove uma competição de triatlo infantil, crianças de 8 a 16 anos, vão em média 4 adultos com eles, 4 adultos. Ou seja, é o pai, mãe, avó que vão. E aqui tem a rede hoteleira, né? Tem cidades de Londrina, tem cidades do Paraná e do Brasil que tem um lago para se fazer uma atividade de multiesporte, mas não tem rede hoteleira. Londrina tem isso, né? A prefeitura mostrou sensibilidade junto com alguns órgãos, né? Até a Sanepar, para desviar o curso do Igapó, em determinado momento de baixa precipitação de chuva, para nós podermos fazer uma etapa de brasileiro aqui. Então, esse é um sonho antigo. E nesse dia, foi em comemoração ao dia 8 de março, Dia das Mulheres, a gente fez uma travessia lá, o condomínio, quando nós falamos para que nós queríamos, né? Não era só para nadar, era para fazer uma homenagem para as mulheres, iniciação esportiva para algumas crianças que sabiam nadar em piscina, mas que vê o pai, o amigo, um outro atleta que traz resultado, ele queria aprender a nadar na água aberta, né, no lago, porque ele já sabia nadar. Então aí nós introduzimos algumas crianças nesse dia aí, foi um dia bonito, e graças eu quero agradecer aqui publicamente ao condomínio Ecovidas, que cedeu o local lá na madrugadinha, né, sem atrapalho nenhum. Da mesma forma, né, o pessoal carrega todo
não deixa sujeira, não deixa nada, é só um ambiente saudável. Próximo. Ano passado, né, dentro daquele processo de capacitar a TRIL para fazer política pública, nós fomos aprendendo aí, né, o mestre Madureira, que tem que preparar a sociedade, né? Não é um banco como se fala, não é um balcão de negócio que você chega, eu quero 3 bolas, eu quero isso. Você tem que fazer política pública através do esporte, e para fazer isso, com algum ou não recurso incentivo, você tem que estar todo apto. Então, nós tivemos uma oportunidade de estar em Brasília, uma competição nacional, e de lá nos habilitamos junto ao Ministério do Esporte. Hoje nós temos 3 projetos aprovados no Ministério do Esporte, captados, aguardando a execução. Claro que o Madureira pode me falar melhor isso, a execução do Ministério do Esporte ela é muito morosa e burocrática. Eu achava que o mais difícil era conseguir a empresa para captar o recurso, captamos, e está demorando demais esse processo, sabe? Mas, graças a Deus, a TRIL está apta hoje para fazer qualquer política pública nessa seara aí do esporte e da criança e adolescente. Próximo. Essa é uma foto icônica para mim, e icônica para o triatlo de Londrina, pela Fundação do Esporte. Pela primeira vez, 6 atletas foram incentivados pela municipalidade para poder ir num campeonato brasileiro, e dentre esses que estão nessa foto aí, vieram 9 títulos brasileiros. Só para explicar um pouquinho o que é muito esporte, né? Dependendo da idade, você compete, dependendo do teu peso, altura, você compete no gênero e na idade. Então, dificilmente, não é como as lutas, né, mano? É por peso, né? Acho que é por peso, né? Não é por idade. Você pode ter uma pessoa pesada extremamente jovem, ele vai competir com um senhor de 40 anos que é pesado também. O triatlo é assim, é por idade, respeitando essas diferenças biológicas aí, e com incentivo. Eu me lembro bem, o pessoal chegando em Brasília, e hoje nós passamos a ser uma referência nacional, porque falaram, vocês foram para Brasília com a inscrição paga pela prefeitura, com uniforme pago pela prefeitura? Eu falei, nós viemos. E daí o pessoal se entregou e simplesmente ali, Viana veio com 3 títulos nacionais, do duatlo, sprint e standard e duatlo terrestre, Marquinho com A4, duatlo, triatlo, sprint standard, e mais outros títulos lá, porque receberam incentivo. E daí nós passamos a ser referência lá no brasileiro, Londrina é referência. Aí nós vamos hoje, né? Hoje rolando lá os Jogos da Juventude lá em Brasília, das 6 posições de pódio, masculino e feminino, tem 2 do Paraná. E o resto, 2 de São Paulo, que é muito forte e tem incentivo muito grande, né? Recebem tudo, né? Tudo. A gente fez uma camiseta que a gente construiu, porque o recurso não dava para tudo, né? Não temos um uniforme à altura, porque o recurso que nós tínhamos não é suficiente. Mas essa foto é bastante icônica, a TRIL se propôs, e nós levamos o nome de Londrina aí para todo o Brasil, e viramos uma referência, graças a Deus e a muito trabalho. Próximo. Acho que é a mesma foto. Essa foto aí. Esse ano, com o recurso que nós pudemos enviar 6 atletas participar de diversas modalidades de multiesporte em Brasília no ano passado, esse ano nós conseguimos enviar 2 atletas aí para o Mundial na Espanha. Foram apenas com passagem, porque o recurso não cobria todo o valor, né? E daí foram lá e mostraram, né? Por favor, Marcos Antônio da Silva. Por favor, fique em pé. Marcos Antônio da Silva, medalha de bronze. Medalha de bronze no Mundial de Aquathlon. Nada 1000 e corre 5000. Só perdeu para 2 europeus que no passado eram profissionais. Aquele cara que vive do esporte, ele tem patrocínio. Aí chega uma determinada idade, mesmo ele não compete, ele não consegue competir com a molecada para prêmio em dinheiro, ele cai na categoria de grupo. Marcos foi lá e honrosamente nos trouxe uma medalha de bronze aí para Londrina. Próximo. Viana, Francisco Luiz Viana Neto, que está ali atrás, uma salva de palmas também. Nosso campeão mundial de duatlo standard. Pensa numa prova que dói. O triatlo multiesporte é uma prova de endurance, mas você correr 10 no ritmo que se corre, pedalar 40 no ritmo que se pedala, depois correr mais 5, é realmente muito desconfortável. Isso até, inclusive, espanta a iniciantes que não
não se preparam muito e quer debutar no multiesporte. Eu vou ali fazer um duato. Faz, mas se você não treinar é desconfortável. O Viana honrosamente sagrou-se campeão mundial, com todos os méritos lá, sendo o melhor pedal, a melhor corrida da prova, do segmento, porque depois tem o triatlon, que também tem 10 km de corrida, ele cravou a melhor 10 km do mundial lá. A medalha é muito pesada. Obrigado, Viana, eu sabia que você tinha esse potencial, e Londrina estava aí, ó. Uma vez foi feita uma vaquinha, senhores, eu já falei isso, falei até para o Marcelo Guido, quando ele incluiu lá o triatlo no programa do FAPE, foi feita uma vaquinha no Dia das Crianças, com uma bicicletinha, para poder enviar, né, ajudar ele com a inscrição e a diária de hotel, para ir lá representar o Brasil na época. Então isso aí dói, né, quando você vê que tem recurso público, que é possível para muitas outras coisas, que não, às vezes até não mostram o lado bom da cidade, e dessa vez aí o Viana pôde ir com passagem aérea e foi lá para o Mundial lá, de uniforme. Próximo. Daí, claro, a gente, uma forma de agradecer a Fundação de Esportes, apresentamos aí para o prefeito, né, que nos recebeu bem. Próximo. Isso aí, alguns daqui, né, talvez até a filha do Madureira esteja na foto. É um projeto que começou em 2007 e chegou na sua 8ª edição, sempre com limite, né, de participação, porque cada vez que você aumentava de 100 para 200, de 200 para 400, de 400 para 800 crianças, sempre ficavam crianças lá de fora. E aí ficou tão grande o evento, chamava uma iniciação ao esporte chamada Meu Primeiro Triatlo, que a gente, como adultos, descobriu tarde o triatlo, e a gente queria saber, né, que se eu tivesse descoberto isso, como agora tem, né, jogos da juventude, jogos mundiais estudantis, a nova geração hoje que vai representar o Brasil nas Olimpíadas e nos mundiais é essa galerinha aí, ó, a galera que começou no multiesporte, né? Então foi um evento aí que é o nosso orgulho, e que, se Deus quiser, mano, o nosso objetivo está nisso aí, ó, é promover para voltar a trazer 800 crianças de maneira gratuita a participar e realizar o seu primeiro triatlo, sendo promovida por um órgão público ou por uma instituição como a nossa. Esse é o nosso sonho, que a gente vai perseguir. Chegou um ponto que o quartel do bombeiro, onde se iniciou, ficou pequeno, fomos para dentro da UEL e está lá, ó. Isso aí é evento para uma criança. Você traz um campeonato brasileiro para cá, lá, ó, vem vô, avó, pai, mãe, tudo junto, lota hotel, sendo que o atletinha é um só, né? Ele dorme na cama até pequenininho junto com os pais. Então isso aí é a meta que eu deixo para a nova diretoria, né? Ontem nós tivemos a Assembleia Geral, eu passei a presidência, que vai ser o Diogo Decker, e eu falei para ele, ó, eu vou continuar apoiando a trio, só que nossa meta tem que ser realizar aqui um grande evento para as crianças, né? O adulto, ele não tem aqui, ele vai onde corre o circuito brasileiro, o campeonato brasileiro. Próximo. Algumas outras fotos desse evento, né? Um evento que era gratuito, gratuito totalmente. A criança recebia uma camisetinha, um número, um adesivinho do número no braço, uma medalha, coisa mais linda. Teve uma vez que eu cheguei no shopping, eu fui almoçar lá por volta de 3 horas da tarde, eu cheguei lá, eu vi um atletinha. Daí a mãe dele falou para ele vir me complementar. Eu falei, mãe, ele não vai tirar a camisetinha? A mãe falou para mim assim, ó, fala para ele tirar a camiseta, a medalha do peito. O menino passou uma semana mostrando a medalhinha dele para todo mundo. Então isso aí é uma coisa que não tem preço, né? Eu, assim como Madureira, o Guido aí, eu acredito que o esporte é uma das maiores ferramentas de transformação humana. Vem a educação familiar, depois vem a educação na escola, onde ele aprende a separar, a ser um autodidata, a pesquisar sobre o certo e errado também. Aí o esporte é essa outra terceira ferramenta que completa tudo isso aí. Próximo. E daí, dentro desse projeto, tinha assim, a homenagem aos atletas esportivos. Quem está desfraudando o banner lá é o triatleta olímpico, 3 vezes na Olimpíada, Juraci Moreira. Aí eu escutei dele nesse dia, isso aqui eu vou fazer esse projeto aqui. E hoje o Juraci falou para nós na audiência da Federação Paranaense, Madureira, que foi graças a esse evento que ele inspirou, e hoje ele tem 26 polos de iniciação esportiva, diversas cidades do Brasil, queremos trazer uma para Londrina. Por quê? Porque a criança ela precisa da referência. Então ela vê um atleta que foi para a Olimpíada, ela fala, é possível, só que para isso ela tem que abdicar das coisas ruins da vida, né? Ela tem que se disciplinar, usar o esporte como um crescimento pessoal, né? Mental, então precisa da liderança, né? É como o Marcos hoje e o Viana, que
são conhecidos por as crianças aí, porque foram os londrinenses que foram campeões mundial de triatlo. Próximo. E nessa modalidade iniciante, né, você vê lá que tem bicicletinhas para quem já tinha que estar com 10 anos de idade sabendo pedalar, e muitas delas, Valdir, tinha rodinha de equilíbrio. Então, uma coisa que, né, falta aí para as criançadas na iniciação, é possível tudo. Não sabe nadar, vai com boinha, nadadeirinha, pé de pato. Não sabe pedalar ainda, o pai coloca lá. Alguns pais se sentiam envergonhados, né? Agora eu vou ensinar meu filho a pedalar. Porque estava na hora, via alguns menorzinhos já sabendo se equilibrar na bicicleta, né? Próximo. Aí valia tudo, né? Boinha, valia tudo, guarda-vida vai do lado. Então, as crianças são colocadas na água, um adulto acompanha. Próximo. Aí só podia 2 por criança, né? Então a UEL estava lotada, né? Mas depende do local, a quantidade de gente, vai se limitando, mas é uma alegria para as famílias, né? Poder propiciar para o filho uma experiência que é gratificante. Próximo. Pedalávamos lá dentro da UEL na época, né? Provavelmente hoje, se tiver que fazer de novo, para já começar com os 600, 800, aí tem que ser lá dentro, não tem outra forma. Próximo. Virava uma grande festa, meio por atacado, né? Entra na piscina, pega a bicicleta, pedala, corre dentro da pista, pega o sorvete, a medalha e já tchau, porque outro tem que começar, né? Próximo. E tinha alguns pais que fizeram esforço para correr com a molecadinha ali, né? Que a competitividade é grande. Próximo. 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 Que é a última, né? Então, finalizando, senhores, eu estive à frente da TRIL, muito nos orgulhou pelo trabalho. Quero agradecer aqui ao Marcelo, que introduziu, né, era na época presidente da FEL, introduziu o triatlon lá no FAPE, ao Madureira, que sempre nos deu as dicas, toda a sua equipe nos apoia e acaba sendo uma referência também pelo projeto que tem junto ao Taekwondo. A gente se inspira nisso, né? É o ciclo completo, né? Você começa a criança de base, tira ele da rua, inicia no esporte, e se ele escolher outra modalidade, vai ser feliz, escolha o que gosta. Então, a gente se inspira em muitos projetos que aqui tem em Londrina são muito bons, mas a gente se propôs a isso e conseguiu fazer com bastante empenho. Eu agradeço aqui ao Viana e ao Marcos, quero agradecer aos demais associados, né, um horário que não conseguiram vir hoje aqui. Desejo todo sucesso ao Diogo Decker, que é um atleta, ele vivencia o esporte, essa parte de gestor, ele é comentarista lá da Paiquerê semanalmente. Então, eu agradeço, obrigado pela oportunidade. Tenham boa tarde a todos. Passamos a palavra nesse momento ao vereador Mestre Madureira, proponente do requerimento, para que faça as considerações e os agradecimentos em nome do Poder Legislativo. Bom, boa tarde, presidente, vereadores. Um cumprimento especial aí ao Coronel Wilson, ao Marco Antônio, ao Viana, que são pessoas que fizeram parte também da história da minha vida aí. O Wilson, quando procurava a gente na Fundação de Esportes, eu tinha uma memória muito saudável. Eu acabei de pôr no grupo dos vereadores, que eu ia pôr no vídeo e não deu certo, a foto da minha filha e do meu filho, bem pituquinho, né, que nós participamos do meu primeiro triatlon lá. E minha filha já fazia esporte, o taekwondo, meu filho também, mas nunca tinha essa vontade de competir. A partir desse evento, eles se inspiraram. Então, esse que é o grande negócio e legado, vereadores, que temos que deixar nessa casa aqui. A TRIL é só um CNPJ, é um papel. Nós temos que enaltecer o trabalho do coronel, dos atletas que estão ali com a gente, essas pessoas que inspiram outras pessoas. O coronel se organizava junto com a sua hora de trabalho do bombeiro para poder fazer esse evento. Quando eu estive em frente à Fundação de Esportes, tentamos reativar também, né, coronel, esse evento de novo, e não conseguimos. Então, tem alguns projetos aqui na casa que eu coloquei, que um deles é, inclusive, liberar uma via da cidade fim de semana, para que os ciclistas possam andar e visualizar uma das partes do triatlon, que é o multisport, que são vários formatos
de poder praticar esporte no fim de semana e fazer com os pais. Tem esse compromisso de tirar o seu filho cedo da cama no domingo ou no sábado e levar para uma atividade física, levar para alguma coisa que inspire o seu futuro. Então, Wilson, eu tenho certeza que você foi inspiração para centenas e milhares de crianças na cidade. Eu vou te falar pessoalmente da minha filha. A foto que eu te mandei aí, tem um quadro no quarto dela até hoje disso aí. Foi a primeira medalha que ela ganhou. E eu corri do lado dela, eu me movimentei com ela, com meu filho na piscina ali, minha mulher lá fora esperando, com bicicletinha de rodinha ainda. Então isso não tem preço. Quando o poder público motiva uma família a se movimentar, a ver o lado saudável da vida, a acordar cedo, a promover saúde, se divertir junto, melhora o laço familiar, melhora também a qualidade de vida de forma geral. Então, a Trio, depois de junto, veio o coronel se empenhando junto com outras pessoas para legalizar a entidade, foram até os órgãos de âmbito estadual e nacional para fazer sua lei de incentivo, não fica se apoiando somente no poder público local, isso é importante também, as entidades têm vida própria para poder buscar seus recursos fora também, e esse é o papel também do gestor municipal. Foi o que eu tentei fazer também quando estava à frente da Fundação de Esportes, promover vários cursos de como fazer o projeto de lei federal que incentiva a captação de impostos, o estadual também. Então, nós temos, passando por essa vida que é passageira, deixar esse tipo de legado para a nossa cidade, Sidney. O legado de inspiração, né? Então, o Viana, junto com a Karen e com o Sidraque, esteve no meu gabinete antes de fazer uma viagem internacional. Depois de uma semana eu fui lá e vi a foto deles lá, um campeão mundial, outro vice-campeão mundial. Eu sou traquejado no esporte. Eu me empolguei tanto que eu sei para dar uma corrida no zerão. Entendeu? Então, é isso que a vida nos move, sabe? Eu acho que se a gente não fizer isso nessa passagem nossa, não tem sentido nenhum. Então, a vinda de vocês aqui hoje é, sim, uma homenagem para a Trio, é uma homenagem para você, o Coronel Wilson, ao Viana, ao Marcos, a Delúcia, a Karen e ao Sidraque. São referências. Eu tenho um projeto meu também aqui, que é para deixar um museu do esporte em Londrina, dentro do Moringão, em algum lugar. Vocês têm que... Como é que um dia alguém pode esquecer de vocês que foram medalhistas mundial? Tem que ter uma imagem dentro do Moringão, dentro do espaço público, para outras crianças e jovens se inspirar. Ah, aquele rapaz, ele foi medalhista no Mundial de Triatlo, eu quero ser igual. Então, parabenizar vocês, tá? Por todo esse empenho, toda essa dedicação. O que me lamenta muito, que também tem um projeto meu aqui, Valdir, que é para mexer no formato de avaliação dos projetos da Fundação de Esportes, é a meritocracia. Não é possível que tantos resultados que esse pessoal tem, eles têm R$30 mil por ano. Não dá. Você vê modalidade que surgiu do nada, ali, sem desmerecer nenhuma modalidade, mas de repente o cara tem 200 mil, 300, 500 mil. Do dia para a noite, tac. E o Estado hoje, nós tivemos junto com o Guido, lá em Foz, o governo do Estado faz esse papel hoje. Ele faz com que a verba de esporte saia da canetada do deputado ou de algum outro político. Ele é amparado dentro da meritocracia. Então, temos que amparar também isso na nossa cidade, para que quem trabalha de verdade com o esporte, em todos os seus viés, que é o lazer, que é o saúde, que é o rendimento e o alto rendimento, ele tem que ter a meritocracia. Não pode ser assim, o tal vereador foi lá e indicou, e tal assessor do prefeito foi lá e indicou, não, não pode. Isso é torrar dinheiro público. Então, fica aqui meus parabéns. O vereador Valdir pediu 1 minuto, por favor, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso eterno coronel Wilson. Parabéns pelas suas explanações. Madureira, parabéns por trazer esse grande homem, esse grande atleta, esse grande bombeiro que já salvou muita vida aqui no Paraná e até mesmo no Brasil, viu, Wilson? Parabéns para o senhor. E, igual você falou, Madureira, investir no esporte, Wilson, é investir na saúde, é investir na educação,
Londrina, Madureira, eu acho que tem uma defasagem muito grande em prol do esporte da cidade. Londrina, Madureira, nosso esporte mendiga recurso, mendiga, Wilson. Mendiga recurso, suporte para os nossos atletas na cidade de Londrina. Então, eu acho que o nosso novo tempo para a cidade, que é o prefeito Thiago Amaral, novos vereadores também, com outros vereadores da outra legislatura, eu acho que olhar com outros olhos para o esporte também na cidade, para que vocês não sofram, né? Fazer vaquinha para mandar um atleta para fora e chega lá, só vai com a passagem para comer. Então, conte aqui, Madureira, com este vereador, no que precisar, nós estamos juntos para ver uma Londrina, ver um Brasil cada vez melhor na área do esporte e da educação. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Obrigado, vereador Valdir. Então, finalizando, quero que a trio, em nome do Coronel Wilson, do Marco e do Viana, que está aqui hoje, sinta-se abraçado por essa casa e faça seus pedidos de reajuste do FEIP lá, que a gente vai lutar por aqui, para que eles validam dentro da meritocracia, que vocês tenham cada vez mais apoio e possam inspirar cada vez mais crianças, jovens e adultos, e até os Master aqui, que tem essa vontade de se revigorar na vida e ter uma vida saudável mais longa. Uma parte, vereador? Uma parte. Primeiramente, parabenizar o vereador Mestre Madureira pelo requerimento, né, de trazer, né, o Coronel Wilson aqui, né, explanar, né, sobre a entidade, dos seus trabalhos, sobre as conquistas, né, e dizer, né, que essa casa sempre está de portas abertas, à disposição, junto com o vereador Madureira, o vereador Oguido. Conte com a gente, né, vereador? Tenho muito orgulho do vereador Mestre Madureira ter sido professor dos meus filhos. Esses dias ainda mandei uma foto, né, de um certificado, né, da Manu, né, quando ela foi aluno, né, aluno seu, onde num campeonato ela tirou em terceiro lugar. Então, é muito orgulho mesmo. E obrigado por ter sido, né, professores dos meus filhos lá atrás, que eles lembram e são muito gratos, e eu também sou muito grato a você pelo ensinamento do esporte lá atrás, tá bom? Parabéns mais uma vez pelo requerimento. Posso ter uma parte? Uma parte, Guidão, vai lá. Obrigado, mestre Madureira, parabéns para trazer esse trio aí, essa equipe sensacional. Tive o prazer de conhecer, né, o Coronel Wilson, Viana, Marco, parabéns pelos resultados. E eu concordo com o Madureira quando ele fala em meritocracia. Hoje a Confederação Brasileira, por exemplo, você só vai ser seleção brasileira, não é indicação, Regis, do técnico. Antigamente era complicado. Dependendo como você tratava o técnico da seleção brasileira, você era convocado. Hoje não, é ranking, é líder. E aí, quando a gente estava de presidente da FEL, as pessoas falam, o Madureira comentou em relação aos valores. Por que uma modalidade recebeu 200, 500, 300? Infelizmente, às vezes a gente fica montadas, né, Madureira, que não é nem meritocracia, porque o deputado manda a emenda e fala, eu quero mandar para a modalidade tal. E se você não faz, você não vai ter R$1 mais para o FEIP. Então, é mais ou menos algumas situações que a gente realmente tem que ajustar, né, Regis, deixar a lei certinha, meritocracia e as coisas funcionarem de igual para todos. Obrigado, Madureira, parabéns. Um grande abraço a todos, bom trabalho, boa tarde. Obrigado, vereadores. Nesse momento, então, ainda com os trabalhos suspensos, quero convidar aqui o Coronel Wilson, todos os vereadores, aqueles que acompanham o Coronel também, para que nós possamos fazer uma foto aqui em frente à mesa e, em seguida, nós reabriremos os trabalhos. Está suspenso os trabalhos.